Mas quem está sempre bem é o Rodrigo Caetano, está na linha conosco, está sempre em grandes clubes, trabalhou só em grandes clubes, e eu vou dizer que o RS também é um grande clube, foi um grande clube porque formou jogadores extraordinários para a história do futebol, especialmente Thiago Silva, o Ederson, enfim, outros jogadores. O Naldo, eu não sei se foi criado no Juventude ou nasceu no RS e depois foi para o Juventude. Outros tantos que agora o Rodrigo Caetano pode até salientar aí. Mas sempre é um prazer tê-lo aqui na nossa programação. Rodrigo Caetano, seja bem-vindo ao Rio Grande amado, o homem de Santo Antônio da Patrulha para o mundo. Bom dia. Bom dia, Rec. Pô, muito legal falar contigo aí, com todos os amigos aí da Grenal. Sempre é um prazer bater um papo contigo e o Naldo é, sim, também mais uma cria daquela geração lá do RS que saiu dali pro mundo, como tu bem disseste. Mas é sempre um prazer estar falando com o amigo. Como é que você está vendo? Eu sei que o teu time é o Atlético Mineiro e que você tem que falar é sobre o Galo, né? Não tem nada muito a falar sobre o Internacional. Mas como é que você está vendo o andar da carruagem vermelha pós Rodrigo Caetano? Olha, Rec, assim, eu realmente, o meu foco tem sido no Galo mesmo, lá em BH, tentando dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito lá, mas óbvio que não dá pra gente deixar de lado e acompanhar e torcer aí pelos amigos que fiz no Inter, pelos atletas principalmente, que alguns tantos chegaram na minha época, outros que permaneceram no clube. E assim, que nunca é o ideal você ver um trabalho interrompido, né? Assim, tão cedo, né? Então é difícil avaliar a distância, mas teve uma interrupção, na verdade é que são duas, né? Na verdade são duas em praticamente 5 meses e meio, né? Porque teve a interrupção do trabalho do Abel e agora a interrupção com o Miguel Ângelo, então assim, nunca é o ideal estar recomeçando sempre. Eu espero que hoje a gente consiga, na verdade, fazer um grande jogo. Nós estamos num momento de recuperação aqui no Brasileiro. Não começamos bem, mas nas outras competições a gente realmente teve uma ótima performance. Eu espero, Rec, que hoje a gente, mesmo sabendo da dificuldade que é jogar no Beira-Rio, porque eu sei que o Internacional é muito forte, sempre foi, mas o Galo vem num momento bom e se nós tivermos a inteligência suficiente, eu acho que a gente vai ter condições de fazer um grande enfrentamento. Pegando pelo lado bom da coisa, o Atlético tem aproveitamento de campeão brasileiro, né? 2 pontos por partida é o que a gente meio que estabeleceu como mínimo para ser campeão e para não ter que fazer muito cálculo. Aí vai a 76 e é difícil. A gente pega aí todos os campeões e poucos fizeram mais do que 76. Então, é tipo um balizador, o número 76. E hoje o Atlético, nessa arrancada, tem 6 pontos em 3 jogos. Então, pegando pelo lado bom, a campanha do Atlético é pelo menos razoável e até seria campanha de campeão. Você chegou a falar, é uma curiosidade que eu tenho, dando uma guinada, com o Miguel Ángel Ramírez? Não, Rec, nunca tive oportunidade, não. Até porque, você sabe, o meu contrato com o Internacional foi até 31 de dezembro de 2020 e depois, né, quando entrou a nova diretoria, quando contratamos o Abel na época, ele já veio contratado sabedor que teria essa mudança de diretoria e que o contrato dele iria até o final do Campeonato Brasileiro, inclusive sem qualquer tipo de multa. Então o planejamento aí relacionado a treinador e até mesmo a possíveis reforços, ele é algo que foi coordenado pela atual diretoria. Não teve nenhuma participação daqueles que lá estavam até o dia da minha saída, inclusive nessa escolha do treinador. Caetano, bom dia, é o Nicolas Wagner aqui, prazer falar Tudo contigo bem, mais amigo? uma vez. Prazer Tudo bem. falar contigo também, amigo. Caetano, no Inter tu vivenciou uma pressão pela conquista de títulos, porque o Inter não conquista títulos de expressão há muito tempo. No Atlético, essa pressão também existe.
mas com o agravante de que o Atlético tem hoje uma condição de investimento muito maior do que o Inter tinha na tua época e continua tendo. Isso posto, Caetano, como é trabalhar com essa pressão, sabendo que o clube tem condições de investir e há essa necessidade da busca por títulos importantes, já que o Atlético não conquista um grande título desde 2014? Na verdade, Nicolas, é bastante tempo também. Tem aqui no Galo uma situação parecida com a do Internacional, que em relação ao Campeonato Brasileiro, né? O Galo desde 1971 que não conquista. E na grande maioria das vezes chegou sempre entre os 4, sempre bateu na trave, mas não conquistou novamente. Então, realmente é um campeonato que, se você perguntar para todo torcedor atleticano, ele vai ter o desejo, o sonho de ganhar novamente o Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que no calendário brasileiro não dá para a gente ficar escolhendo competição e muito menos fazendo prognóstico ali para frente. Eu só te diria assim que quando você trabalha num grande clube, essa pressão pelas conquistas, ela sempre vai existir. A gente às vezes esquece que principalmente conquistas nacionais e também internacionais só ganha um, né? E eu sempre prego que um clube, né, gigante, que tem uma torcida gigante, ele tem a obrigação de estar chegando em todas as competições. Se você se mantiver no topo, uma hora você vai ganhar. Isso é histórico, não tem jeito. O que não se deve nunca aceitar é você oscilar, né? Acabar uma competição disputando o título, na outra sofrendo na parte de baixo. Acho que aí realmente essa montanha-russa ela não é ideal para clube grande. Mas nós aqui, Nicolas, até para fazer uma correção, o Galo ele tem hoje um órgão colegiado, né? Pessoas que hoje dão esse suporte ao Galo, mas já não com os investimentos do ano passado, né? Esse elenco atual, ele foi montado ao longo de 2020. Desde a minha chegada chegaram apenas 4 reforços. Não quero dizer apenas eu estou falando apenas em quantidade, não em qualidade, tá? Porque realmente eram peças que a gente já identificou como necessárias, de muito bom nível, que é o caso do Hulk, do Nátio Fernandes, do Dodô, e também do Tietê. Então, assim, quando eu falo em continuidade, é porque esse elenco vem sendo formado ao longo, né, foi formado ao longo do ano passado, e isso facilita o trabalho do gestor no momento em que eu tenho que apenas lá buscar peças, assim, realmente para agregar qualidade. Mas já não existe esse recurso, não. O Atlético enfrenta enormes dificuldades financeiras, Nicolas, muitas dificuldades financeiras, tem um passivo grande. Uhum. E não sei se é a minha missão, mas onde eu chego normalmente dizem que o caminho é o contrário, que é reduzir custo, realizar venda de atletas, diminuir passivo. E esse investimento que muitos imaginam, ele já não existe no Galo, infelizmente. Mas é a segunda maior folha do Brasil? Não, Rec. Eu não vou comparar os demais, mas assim, no último estudo que fizemos, nós estávamos ali em quarto nessa questão de custo mensal com atletas, né? É claro que tem uma folha toda de funcionários. O Atlético ele tem a sede administrativa, tem 2 clubes sociais e mais a cidade do Galo, né? Então, quer dizer, realmente tem um patrimônio importante. Está construindo agora a Arena MRV, que fica pronta em outubro do ano que vem. Também é mais um patrimônio do clube. Bom, o caminho e o desafio também que é colocado por esse órgão colegiado dos nossos patrocinadores é justamente que a gente trabalhe no sentido de diminuir os custos, diminuir as despesas, para que o Galo possa voltar a ser superavitário, independente da ajuda desses investidores. A verdade é essa. Pois é, Caetano. Lucas Katsurayama aqui, bom dia. Tudo bem, Lucas? Tudo certo. Justamente sobre isso, claro, é raro ver uma equipe que hoje não tem dívidas, acho que nem deve existir, mas aí no centro do país, em Minas Gerais, fala que o Galo tem uma dívida superior a R$1 bilhão, e tu destacas bem. Isso. É isso mesmo, né? Então... É isso mesmo. Só para assim, corroborar o que você está falando, por favor. Lucas,
o Galo fez um evento chamado Galo Business Day, onde abriu suas contas, abriu todo o seu balanço para os torcedores, para os sócios, justamente para isso, né? Agora com a gestão do presidente Sérgio Coelho e do órgão colegiado que apoia o clube, a ideia é justamente essa, passar a verdadeira fotografia do clube e a partir disso trabalhar na recuperação. Pois é, e a minha pergunta é o quão preocupante isso é a curto prazo, para agora já, porque a comparação com o rival Cruzeiro ela é quase inevitável, né? O Cruzeiro fez altos investimentos e não conseguiu se segurar, o quanto que é preocupante nessa comparação com o rival? Sempre é preocupante. O objetivo, como eu disse, é que nós possamos ter essa independência, geração de receitas que nos torne menos dependentes aí desses chamados 4 R's que hoje realmente praticamente subsidiam o clube. Eles são grandes atleticanos, uma condição realmente que permite eles a ajudarem o clube a fazer essa travessia. A ideia é essa, que a gente consiga fazer essa travessia sem maiores prejuízos, com uma equipe competitiva, que dispute os títulos, que tenha a chance de vencer, mas que administrativamente também possa também fazer a sua recuperação. Lembrando também vocês que o Galo tem um patrimônio importante, que é metade do Shopping Diamond, né? Que em frente à sede administrativa, então é algo que talvez até no futuro isso possa ser rentabilizado. Então tem formas de daqui a pouco reduzir esse passivo, mas na minha visão vai demandar tempo. Só que em clube de futebol, como você falou, Lucas, tem que fazer da forma mais responsável possível, porque a exigência por resultados ela existe. O torcedor não quer saber a situação financeira do clube. Essa é algo que tem os profissionais aqui para tentar solucionar, mas ele quer uma equipe forte dentro de campo, e o Galo investiu para ter essa equipe forte, está investindo em construir o seu estádio e tem um bom patrimônio. As estratégias para reduzir isso estão sendo sempre discutidas internamente, porque realmente é uma missão do clube passar aí, talvez, nos próximos 4 anos, estar numa situação bem mais confortável que a atual. Rodrigo, você se sentiu atingido quando o diretor executivo do Inter, em algum momento, disse que o Inter não pode fazer mais do que fez no passado, endividando ainda mais o clube, por isso que tem todos os cuidados com novas contratações, com dispensa de jogadores, para tentar dar um equilíbrio econômico, ou você não se sentiu atingido porque também navegava nessa direção? Olha, eu tenho por princípio, Rec, não fazer nenhuma ilação ao passado, né? Se você ver aí, eu comecei falando como que eu estou no Galo dando continuidade ao elenco que foi montado nos últimos anos, com a excelente participação do Rui Costa e também do Alexandre Matos, né? Então, assim, um executivo quando ele chega, eu acho que o ideal é você fazer o teu diagnóstico e fazer ajustes. E, por outro lado, eu volto a dizer, eu tenho absoluta certeza que ninguém que passou onerou o clube fazendo contratações. Nem quando eu estava e muito menos antes da minha chegada. Porque o Internacional, infelizmente, não tinha condição para fazer investimentos. A verdade é essa. E a dificuldade financeira do Internacional, ela já é igual, ou ela já é de um longo tempo, igual dos grandes clubes do futebol brasileiro. Lembremos que caíram muitas as receitas, né, mesmo antes de pandemia, entendeu? Mas é uma questão de princípio. Eu jamais vou fazer qualquer tipo de crítica aos meus antecessores, porque eu sei a dificuldade que todos eles enfrentam, assim como eu enfrento quando eu passo pelos clubes. Mas, como eu te disse, é questão de princípio, eu tenho os meus. Como é que ficou a sua relação com o Inter, Rodrigo? Porque você tem um conceito nacional, né? Por onde passa, sempre tem um bom relacionamento, acaba voltando para os clubes e tal. Para o Internacional, fica essa condição ou só se mudarem as cabeças? Não, a minha relação é ótima. Eu tenho
Desde ontem, quando cheguei aqui em Porto Alegre, vários amigos, vários funcionários do Internacional dizendo que esperam hoje à noite lá para dar um abraço. Tenho absoluta certeza que a relação, ótima, ela é recíproca, da minha parte e da parte de lá para cá. O que ocorreu foi o término de um contrato e a opção, né, da atual diretoria de não renovar. E por conta disso, aí eu fui dar seguimento ao meu trabalho agora no Galo, lá em Belo Horizonte. Mas eu, sinceramente, eu tenho a consciência muito tranquila de que a gente conseguiu realizar um bom trabalho internacional e deixar algum legado. Claro que ele sempre necessita de aperfeiçoamento e espero que realmente as pessoas lá possam realmente tocar ou manter aquilo que foi feito de bom e fazer os ajustes naquilo que também não foi feito ou não foi atingido como objetivo. Mas eu sou muito grato ao Internacional pela oportunidade que tive. Não é fácil, falando aqui da nossa aldeia, como a gente sempre diz, né? Eu tive o privilégio de trabalhar na dupla Grenal. Isso realmente é algo que me orgulha e isso é para poucos. Portanto, eu acho que resume um pouco assim dos princípios que eu prezo muito na minha carreira e também como cidadão. Caetano, falando sobre o jogo de hoje à noite, qual a condição de jogo do Nacho e do Keno? Porque a informação que chega é que eles foram preservados do último treinamento por conta de um desgaste muscular. É exatamente isso. Nós estamos vindo de uma batida muito forte e não pela sequência de jogos apenas, né? De Campeonato Mineiro, que a gente acabou conquistando, Copa Libertadores, onde o Galo foi a melhor campanha entre todos, mas são as viagens, né? Só para você ter uma ideia, nesse último mês nós tivemos em Barranquilha, na Colômbia, depois na semana seguinte em Assunção, no Paraguai, depois pela Copa do Brasil fomos a Belém. Quer dizer, a gente praticamente atravessou a América aí praticamente, jogando, né, Copa do Brasil e Copa Libertadores. E a gente segue dessa forma. Então é natural que alguns jogadores sintam um desgaste e o Cuca vai esperar até os últimos instantes aí para fazer uma avaliação física, para aqueles que estejam nas melhores condições físicas possam realmente competir hoje forte com o Inter, porque somente 100% para poder fazer frente a essa equipe internacional que é muito forte no Beira-Rio. Quase todas as equipes estão enfrentando esse problema, mas o Galo tem sofrido por conta dessa distância percorrida nas competições. Eu posso ser chato e não adianta nada, mas é o que o povo quer saber. Se Rodrigo Caetano tivesse no comando do Internacional, executivo de futebol do Inter insistiria com o presidente eleito, Alessandro Barcelos, para manter o Abelão, porque já tinha sido vice-campeão brasileiro e não foi campeão por um detalhe ou por vários detalhes que escaparam na última hora? É que é difícil fazer prognóstico, tá? Primeiro que eu não estou no Inter, o que eu vou tentar, assim, te responder de uma forma, assim, que seja mais objetiva possível. Quando nós contratamos o Abel, né? Então, assim, não foi contratado apenas para uma questão de necessidade, é por conta de toda a sua identificação, história e também pela capacidade que tem. Então, assim, felizmente deu certo. Foi um início um tanto quanto até de insegurança da equipe fazer aquela transição daquele negócio de modelo de jogo, mas depois que encaixou, o Inter foi muito forte, mesmo eu não estando aqui. E a distância, mesmo disputando o título com o Inter pelo Galo, eu fiquei feliz aí pela campanha, pela afirmação, a reafirmação do Abel como um grande treinador da história do Internacional, um dos grandes treinadores da história do Internacional. Então, certamente o trabalho que ele realizou, o time que ele tinha em mãos, eu acho que te responde isso, né? Mas eu não estou no Internacional, não faço parte da diretoria internacional e também acho que as pessoas, né, que assumem, eles têm que ter a independência, a isenção para tomar a melhor decisão também.
Como é que você vê a crítica permanente da torcida com alguns jogadores que têm qualidade e esse rótulo de perdedores, porque bateram na trave, não levantaram o caneco, mas o Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil, o Inter foi vice-campeão brasileiro, o Inter foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Inter voltou a ter a ida à Libertadores como rotina, mas não ganhou o título, sequer o título estadual. E aí foi rotulado, e é rotulado por muitos, como um time perdedor. Como é que você reage a essa conceituação? Olha, eu posso dizer que muitos desse time eu gostaria que estivessem do meu lado. Portanto, não se discute a qualidade. Você não jogou pedra neles, porque aqui se dizia, o Rodrigo, tudo que acontecia aqui, o Rodrigo Caetano está tentando o Edenilson, o Rodrigo Caetano está tentando o Patrick, o Rodrigo Caetano quer o Paulo Guerreiro, o Rodrigo Caetano roubou o preparador físico do Inter. Né? Não, se um dia qualquer atleta do Internacional interessasse ao Atlético, eu procuraria a diretoria internacional, sem dúvida nenhuma. Quando eu digo que gostaria que estivessem do meu lado, é porque eu também sei que nós não temos condições hoje de fazer uma aquisição de determinados atletas do Internacional. E acho que o Inter tem um baita de um elenco e penso também que deveria ser motivo de orgulho. O Internacional está sempre disputando na parte de cima, em todas as competições, como você mesmo citou, Copa do Brasil, Brasileiro. Lembremos também que nos últimos anos o Internacional fez grandes enfrentamentos contra River Plate, Boca Juniors, os gigantes do futebol sul-americano. Teve um ano que por detalhe não passou, no ano em que o Flamengo foi campeão da Libertadores, o Internacional por pouco não elimina o Flamengo, quer dizer, fez 2 grandes confrontos. Então, assim, esse caminho que foi seguido nos últimos anos, com os ajustes, com correções que eles sempre necessitam, eu acho que eu acho que seria talvez o mundo ideal do que você talvez recomeçar sempre, né? A probabilidade de você... lá no Galo, por exemplo, desde a minha chegada, o objetivo é fazer ajustes e melhorar o que já é bom. O Atlético foi terceiro lugar no Brasileiro. Então, imagina se chega lá e agora eu vou dizer, não, foi terceiro no Brasileiro. Ano passado, foi eliminado pro Afogados e também foi eliminado na Copa Sul-Americana. Imagine se tudo fosse desfeito e tivesse um recomeço. Então, assim, por pensar dessa forma, que a gente foi lá e buscou poucos reforços. O elenco foi montado, como eu disse, já desde o ano passado, porque certamente o Galo está muito mais perto do que distante de vencer. Nicolas Córdova, diga aí. Prazer, Caetano, falar contigo. Bem, houve especulações do jogador Natan do Atlético envolvendo o Grêmio. O que houve de concreto nisso? E se houve alguma coisa mesmo, foi só especulações da imprensa? Tudo bem, Nicolas. Prazer falar contigo também. Olha, não, nenhuma negociação, nenhum interesse do Atlético se desfazer do Natan, zero. Como eu disse, a montagem desse elenco é para tentar suportar todas as competições que temos. Lembrando vocês que, só para você ter uma ideia, hoje nós não temos 7 jogadores aqui. Se contarmos aí o Rafael, goleiro, que passou por cirurgia, nós temos 2 jogadores de Covid, que é o Zaratio e o Igor Rabelo, e mais 4 nas seleções dos seus países. Então você imagina se o Galo não tivesse elenco, não tivesse peças para suportar isso tudo. Então, o clube investiu lá atrás para montar esse elenco, para contratar alguns tantos jogadores, inclusive o Natan, pagou pelo Natan. Então, nesse momento, nenhum interesse em negociar os jogadores do elenco principal. Rodrigo, eu até fiquei curioso, você falou das 4 folhas maiores do futebol brasileiro e vocês fizeram uma análise e o Atlético aparecia em 4º. A primeira é do Flamengo, a segunda é do Palmeiras. Eu fiquei curioso em saber qual é a terceira. Não é aqui do Rio Grande do Sul, Henrique. Então é melhor não falar, mas não é aqui do Sul, não. São Paulo? Provavelmente. Então tá bom. Atirei bem. Não, mas eu até tinha alguma desconfiança que podia ser aqui do Rio Grande do Sul. Bom, mas aqui então, fico até feliz de ouvir o Rodrigo Caetano dizer que o Atlético não terá
o mesmo rumo do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro também é rico patrimonialmente, tem a nova Toca da Raposa, sempre teve um conceito extraordinário de organização, de pujança. Foi, quem sabe, o maior levantador de taças junto com o Palmeiras nos últimos tempos aí do Flamengo, né? Em quantidade, né? Nem entro no mérito da qualidade, porque aí envolve medição de o que vale mais, Libertadores ou Brasileiro ou Copa do Brasil, e afundou igual. Então, pelo que eu estou ouvindo de você, o Atlético, mesmo tendo as dificuldades inerentes do futebol e que todos têm, não corre o risco de virar um Cruzeiro. Olha, a gente, só que você entenda, quase que 50% desse passivo aí, ele está concentrado nesse órgão colegiado, entendeu? Nesses, que na verdade a gente não pode chamar de investidor, porque os recursos que eles colocam no clube não tem nenhum tipo de remuneração, né? Então eles não põem o dinheiro lá mirando retorno financeiro. Eles querem mesmo auxiliar o Galo em poder, na verdade, estar forte dentro do campo e cada vez mais forte também fora dele, administrativamente, com estratégia, com redução da dívida, enfim. Então, isso já não vou dizer que é bom, né? Mas não é tão ruim assim o fato de parte dessa dívida estar concentrada nesses que hoje são apoiadores do clube. Nicolas Wagner. Caetano, tu falou sobre os desfalques de jogadores que estão servindo suas seleções na Copa América. Mais adiante o Atlético pode ter problema também em relação às Olimpíadas, né? Guga e Arana são jogadores que estão aí sempre no radar do André Jardine. Eu te faço duas perguntas em uma, Caetano. A primeira, em relação a esses possíveis atletas convocados para Olimpíadas. Nesse caso, os clubes podem pedir liberação. É o intuito do Atlético pedir que esses atletas permaneçam e não vão para as Olimpíadas? E a outra questão é, em relação à Copa América estar acontecendo agora, os campeonatos domésticos não parando, o que pode ser feito no sentido de tentar mudar esse calendário, Caetano? Porque é um prejuízo grande, não só para o Atlético, mas para todas as equipes que perdem atletas importantes. É verdade. Não, a gente ainda não tomou essa decisão, tá, em relação à Olimpíada. O que eu posso te dizer, aí já fomos questionados antes se íamos pedir a paralisação do campeonato ou não. A gente entende que se isso ocorrer agora, lá na frente nós vamos ter problemas. O calendário desse ano já é apertado e ele teria que ser reequilibrado ao final da temporada. Então, assim, o erro não está nas convocações, né? Eu sempre digo que eu quero ter os melhores comigo. Então, se nós temos 4 a 5 jogadores selecionáveis, é porque eles estão sendo reconhecidos na sua qualidade e o clube por tê-los no seu elenco. Agora, o equívoco o erro, né? É que somente o futebol brasileiro não para no mundo, nas datas FIFA e nas competições oficiais. Então o erro não está nos clubes. E sim, realmente no nosso calendário, naquilo que, infelizmente, a CBF não consegue entender que tem um prejuízo técnico grande. E nós vamos seguir do jeito que dá, nós vamos seguir jogando, acreditando na superação do nosso elenco. Bom, Rodrigo Caetano, antes de te desejar sucesso nas outras 32 rodadas do Campeonato Brasileiro, porque 6 são contra gaúchos e aqui a gente é bairrista, né? Até para cantar parabéns para o Lucas Katsurayama, que está de aniversário, nós tocamos o parabéns Gaudério. Aqui até o parabéns Gaudério. E o nosso hino é "Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra". Então nós temos uma unha que é uma coisa impressionante. Então, antes de te desejar isso, a última pergunta não é minha. É do Tiago, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Rec. Pergunte ao Rodrigo o que ele acha da liga que estão criando. Então, o Tiago está te perguntando aí. Bom, primeiro, deixa o meu abraço para o Tiago também. Ainda meio muito cedo aí, né, para emitir uma opinião, mas, inclusive porque o nosso presidente está no Rio de Janeiro, não veio para cá para poder falar de forma mais detalhada. O que eu penso, Rec, é que a união dos clubes, de todos os clubes, esse é a melhor notícia de todas. Como será, de que forma,
regulamento, se isso mesmo vai parar de pé, é uma outra história. Mas o fato de os clubes despertarem que para serem fortes, eles precisam estarem unidos, eu acho que é a melhor notícia que podíamos ter, né? Porque se isso se traduzir numa liga, tenho certeza absoluta que ela vai ser forte, ela vai ser rentável, vai ser competitiva. A gente sempre viu aí ao longo de todos esses anos, por mais que muitas vezes os clubes se unissem, eles se uniam com determinados objetivos, né? E não para organizar o seu próprio calendário, a sua própria competição. Então, eu estou esperançoso que disso realmente possa gerar um resultado ali na frente dos nossos clubes aqui no Brasil estarem cada vez mais fortes dentro e fora de campo. Olha aqui, ó, só para agora, para passar a régua mesmo. Bom dia, Rec, diz pro Caetano que sou colorado e torço pro Atlético ser campeão esse ano, já que o Inter está mal das pernas. Joelcio Colorado, de Balneário Morro dos Conventos, Santa Catarina. Ô, Joelcio, obrigado mesmo pela torcida, obrigado pela força aí. Tomara que você possa estar fazendo aí seja um visionário e lá no final a gente realmente possa ser campeão. Obrigado mesmo. E tem alguns aqui perguntando o que você acha desse técnico português especulado pelo Inter, o Marco Silva. Isso aí não me diz respeito, né? Eu tenho que falar aí do Cuca aqui. Aliás, dê um grande abraço no Cuca. Eu adoro o Cuca, não é? Eu gosto do Cuca, eu adoro o Cuca. Estava até pouco tempo aqui comigo aqui. Então tá. Valeu, obrigado. Boa sorte aí, um grande abraço. Como eu disse, boa sorte em 32 rodadas. Nas outras 6 estarei te secando. Fazer o quê, né? Tá bom, meu amigo. Eu compreendo. Fica tranquilo. Tá? Um grande abraço, Rec, Lucas, e Nicolas. 2 Nicolas. Já fez? Um grande abraço. Já fez o estoque lá no Carbone? Não, rapaz, não deu tempo ainda não. Não deu tempo. Tu tem que deixar, mas eu vou dar um jeito. Tu tem que deixar a linguiça do Carbone famosa em Minas Gerais também. Fica tranquilo. Vou dar uma ligadinha para ele. E amanhã a gente vai até Assunção, no Paraguai, né? Fazer a segunda dose da vacina e depois a gente volta para Belo Horizonte. Então, vou ver se eu falo com ele para levar algum estoque lá para BH. Senão ele manda pelo avião. O homem é bom, rapaz. O homem é bom. Então tá. Valeu, grande abraço. Valeu, gente. Um abração grande, viu? Vamos falar com você.